Olá, amigos do Centro Espírita Joana d'Arc. Já estamos online e convidamos a todos para que estejam conosco nesta tarde, quase noite, aqui em Cuiabá. E você que está online nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais uma atividade online do Centro Espírita Joana d'Arc. Hoje teremos um convidado especial, é o Emanuel, de uma cidade aqui próxima de Cuiabá, Nova Mutum. E convidamos você para que vá chegando, vá se aproximando energeticamente para que possamos iniciar o nosso encontro, a nossa palestra pública. Para iniciarmos, amigos, peço permissão para fazer uma leitura do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles. Então, vá se acomodando, vá chegando, tranquilizando o teu coração, para que juntos possamos fazer a leitura inicial e também a prece. Logo após, teremos a nossa palestra. Então, se acheguem, se acomodem, já iremos iniciar a nossa palestra pública. Sejam todos muito bem-vindos neste domingo. E vejamos só, no livro Vida Feliz, a mentora Joana de Ângeles, na mensagem 126, inicia dizendo-nos da seguinte forma: um pouco de silêncio interior fará-te bem. A fama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora sem palavras e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-se contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando-te e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Mais uma vez, é uma mensagem de número 126 do livro Vida Feliz, da mentora Joana de Ângeles. Vamos então fazer a nossa prece inicial, amigos. Pedimos então a todos para que, serenando os corações, vamos nos acalmando e elevando o nosso pensamento àquele que é mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Senhor Jesus, nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos sob teu olhar amorável. E queremos, Senhor, pedir para que o nosso encontro de hoje ilumine o nosso espírito, ilumine a nossa alma, o nosso pensamento, para que possamos estar sempre conectados com os bons espíritos. Que neste momento de provação, de expiação da humanidade, que tenhamos força, resistência moral para prosseguir no caminho correto, reto, reparando ao que é necessário e prosseguindo confiante na providência divina. Senhor Jesus, faça-se presente na nossa morada na noite de hoje. Que possamos unir os nossos corações envoltos em paz e esperança de dias melhores. Envolva o nosso palestrante, para que possamos entrar na tua sintonia e poder absorver todo o teu conhecimento que preparou para nós na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permaneça conosco por meio da tua equipe, hoje e sempre. Que assim seja, assim será. Amigos, o tema da palestra de hoje é a mudança no mundo iniciada por mim. Que nós possamos usufruir deste momento. O Emanuel já está conosco
que nos conduzirá na noite de hoje. Amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa instituição espírita, que você possa ser iluminado, abençoado na noite de hoje mais uma vez. Agradecemos pela tua presença, pela tua energia e por ter aceitado esse convite. Uma boa palestra a todos nós. Olá, boa noite. Obrigado, Marquinho, ao Thiago, equipe do Joana Dark. Espero que logo, logo a gente possa se reencontrar fisicamente e aí conversar mais de perto. Enquanto isso, nós vamos aqui utilizando os recursos. Nós aqui em Mutum já estamos mais flexíveis, mas a capital ainda, segue restrições maiores. Mas mesmo assim, interligados e conectados, que possamos se vincular afetivamente. Muito bem. A transformação do mundo através de mim. É oportuno o tema. Mais uma vez, nós nos encontramos em período eleitoral. Nós passamos aí algumas dificuldades humanas, Percebemos aí a pandemia e outras questões, Existem outras pandemias, muitas vezes não apresentadas, mas que não é desconhecimento nosso, volume de suicídio, questões com criminalidade, os conflitos pessoais, O próprio Allan Kardec já nos colocou no Obras Póstumas que a marca do fim de uma transição planetária, no nosso caso, era loucura e obsessão. A loucura dos conflitos emocionais, da depressão, da ansiedade, do estresse e a obsessão que está vinculada a tudo isso. A nossa realidade já prevista por Jesus no sermão profético. E muitas vezes nessas circunstâncias nós transferimos a responsabilidade. Nós queremos que o pai, a mãe, o irmão, o patrão, o companheiro de trabalho, o governante, que ele faça a diferença e que no estalar de dedo as coisas mudem. Uma ilusão de ótica da nossa parte, É fato que a mudança que nós queremos no mundo, ela começa em nós. É até redundante. E fica claro que Jesus não procurava as multidões. As multidões o procuravam. Mas as grandes conversas e orientações eram tete a tete, era no particular, para que pessoas fizessem a diferença na vida dela e pudessem fazer na vida dos demais. Então, nós espíritas, espiritualistas, estamos num momento de um esforço maior. Joana de Ângeles nos diz no livro Plenitude alguns passos práticos para que nós façamos a diferença, nos salvemos e alcancemos o próximo. Crer, querer retamente, pensar, esforçar-se, viver bem, meditar e agir corretamente. Mas muitas vezes isso parece muito subjetivo. E cabe-nos adquirir os recursos intelectuais da doutrina espírita e de outras doutrinas sadias e refleti-los na própria existência, nas circunstâncias. Nós sabemos, é conhecido da maioria de nós, que Santo Agostinho nos propõe: medite no seu dia, no que fez de bom, no que fez de tão bom, na questão 919. Mas o Espírito Joana de Ângeles leva além. Tire 5 minutinhos a cada hora para perceber-se e perceber-se as questões ao seu redor e medite como você está e como elas estão, porque a chave da mudança reside em nós. No retorno à consciência, no retorno à casa do Pai, no ajuste dos pensamentos, no equilíbrio dos sentimentos e do comportamento. Então, para deixar a nossa fala mais prática, eu decidi, meditando, que caminho eu poderia seguir para falar de uma mudança real. E cheguei à conclusão, sempre chego à mesma conclusão, de falar de algumas qualidades que nós as temos, em algumas condições, algumas proporções, mas que quando nós fizermos um investimento real, além do ter, fazer e estar, o investimento no ser dessas qualidades, existem inúmeras outras, nós veremos uma diferença muito grande.
Primeiro, porque faremos um ajuste íntimo, e qualquer mudança exterior só é verdadeira e só permanece se ela for precedida antes de uma mudança interior. No livro O Poder do Agora, o espiritualista Eckhart Tolle comenta que todo ajuste de circunstâncias tem a ver com o abandono da mente e a reconexão com a consciência. O Deus interno, o Cristo interno, esse poder divino, DNA que nós temos em essência, aguardando ser exercitado. E que muitas vezes, na loucura do dia a dia, nós deixamos passar e não lembramos. Então, voltando à essência, me veio à mente utilizar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Tem a síntese da felicidade e da mudança humana. A tal ponto que Mahatma Gandhi, sendo hindi da religião hindu, ele que tomou contato com a Bíblia para poder conhecer aqueles que eram seus algozes, os britânicos que eram cristãos à época, de fachada, né, porque o comportamento não era, ele disse que se perdessem todas as escrituras de todas as religiões e sobrasse só o Sermão do Monte, só ele bastaria para o homem ter uma vida digna e ser verdadeiramente feliz. Então, nós usaremos o Sermão do Monte para criar uma escada de dignidade, uma escada de plenitude e uma escada de transformação, e que nós possamos meditá-la no nosso dia a dia. E Jesus, o Sermão do Monte, está na Bíblia contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ele inicia a sua fala para aquelas pessoas no monte da seguinte forma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Não estamos falando aqui de pobreza financeira, nem outro tipo de pobreza. Jesus, quando fala de pobreza de espírito, está falando de humildade. Humus, da terra. E a humildade, gente, ela não é a virtude mais importante, mas ela é a mais necessária. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o grande transformador do orgulho, esse primo do egoísmo, atrapalhado, covarde, que cria as encrenca e casca fora, a humildade. A humildade de reconhecer nossas fragilidades, mas também nossas conquistas. A humildade de se sentir nem mais, nem menos que ninguém. A humildade de respeitar o próximo como a si mesmo e respeitar uma série de eventos que não estão sob o nosso domínio, não estão sob a nossa condição mudá-lo, mas de se reconhecer-se capaz de fazer transformações íntimas, passo a passo, para que eu conquiste e as situações sejam mais favoráveis, mais felizes. Jesus, quando coloca ela no pé da escada, nos propõe que nenhum de nós que queremos fazer uma transformação sincera vamos conseguir se nós não comecemos pelo exercício da humildade. E muitas vezes não é simples exercitá-la, dada a nossa condição de menos-valia ou de superestima, dado esse entendimento equivocado, a nossa criação, a cultura, às vezes a nossa criança ferida que nos coloca numa posição de prepotência para se sentir melhor. Quantos atos de orgulho, o orgulho, né, que é considerado uma coisa boa pela sociedade, eu tenho orgulho, até o termo, quando deveria ser admiração. A humildade é um recurso básico para uma caminhada de transformação sincera. É preciso reconhecer, é preciso identificar, é preciso, quando reconhecer, também ter a sensibilidade de saber que nós estamos aprendendo. É a virtude daquele que se coloca numa condição de aprendiz. Se ele sabe mais, ele esclarece
sem demonstrar que sabe. Se ele sabe menos, ele escuta. Ele passa a ver na vida, na natureza, em todos os fatos, sejam eles desagradáveis ou não, um motivo de crescimento. E quando as circunstâncias, como por exemplo uma pandemia, uma desencarnação, um revés financeiro surgem, se eu sou alguém que exercita humildade apesar da dor, eu não entro em desespero, em desânimo, porque eu sei que são recursos da pedagogia divina para que eu mude situações que eu estava negligenciando, que eu estava abandonando ou que eu estava atropelando. E eu me recordo de Nelson Mandela, esse homem, um dos presos mais famosos da história, que, segundo os livros, segundo os historiadores, ficou 28 anos preso sem necessidade pelo regime do apartheid na África do Sul. Quando ele sai da cadeia e se torna presidente após uma eleição livre na África do Sul, nesse regime da diferença da segregação racial, ele ganha, a maioria dos africanos pode votar e ele ganha. Quando entra no palácio do governo e as pessoas de coloração branca vão juntando os seus apetrechos, os seus materiais de trabalho, vão saindo, aqueles que o perseguiam de certa forma, e ele vê, ele diz, mas por que vocês estão indo embora? Vocês fazem parte do governo há quanto tempo? Como nós, que estamos entrando aqui, vamos governar sem vocês? Veja um ato de humildade de um ser humano, gente, que sim, tem uma história interessante e grande para muitos de nós, mas que é ser humano. Tem problema como a gente tinha. Está no mundo espiritual, mas continua com problema. Muitas vezes nós transformamos as pessoas em heróis e esquecemos que no dia a dia deles há muito desafio. Se ele foi capaz de ter tamanho ato de humildade, nós também podemos. E ele dizia: humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. E é fato. Quando nós encontramos alguém que exercita humildade, é notável a diferença daqueles que querem parecer e sem ser. E, gente, humildade não tem a ver com falta de recurso financeiro, com miséria, não. Tem muita gente sem dinheiro por aí que é extremamente orgulhoso, por isso está sem dinheiro. E muita gente com dinheiro orgulhoso e muita gente com dinheiro também muito humilde. Eu, pessoalmente, conheço algumas pessoas de muito recurso que são extremamente humildes. E convivo com algumas pessoas que não têm e são extremamente orgulhosas. E às vezes nós pendulamos de lá para cá. É interessante que nesse momento de transformação que nós almejamos, não transfiramos, meditemos no quanto nos falta ainda de exercício de humildade. Se caminhamos bem, ótimo. Se não, vamos dar uma atenção a isso. Continuando. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No Evangelho segundo o Espiritismo diz também que Deus coloca um bálsamo de consolo atrás de lágrimas sinceras. Existe o choro da revolta, que é o orgulho, da difamação. Não é disso que Jesus está falando. Quando ele diz bem-aventurados os que choram, esses serão consolados, eles estão falando daqueles momentos em que, no exercício da humildade do primeiro degrau, nós passamos a exercitar a aceitação, a resignação. Diz o Espírito Honório, no livro Eu, Espírito Imortal, que a aceitação é uma das grandes virtudes a serem desenvolvidas pela nossa geração. Aceitação não é abandonar, baixar a cabeça, tem uma ação no final. Porque, gente, felicidade ou infelicidade depende das circunstâncias. É natural que se eu estiver doente, se eu estiver com problemas, existe infelicidade, é uma condição humana. Agora, quando eu aceito aquilo que é,
porque é o presente, é o que está acontecendo, é aquilo que surgiu daquilo que eu fiz antes. Quando eu aceito, eu passo a ter paz, apesar da dor. Apesar da dor. Quando nós assistimos aí o Kung Fu Panda, um filminho muito legal, o 2, ele quando ele vai tendo contato com a infância por ter sido adotado por um ganso e o vilão vai atormentando ele com questões da infância, dos pais que ele tinha assassinado, e ele entra num processo de conflito muito grande e fica ali obcecado por descobrir o que tinha acontecido no passado. Num dado momento, ele sofre uma dor muito grande, ele é orientado lá por uma mestra e ele deixa aquilo passar. Ele se desprende daquele passado, daquelas circunstâncias e entra num nível de paz interior. É possível ter paz. Errou, perdeu, sumiu, quebrou, pandemia, que seja. São situações de vida. Não é a verdadeira vida. Não sou eu. Eu estou assim, eu estou nessa condição, mas nós somos mais do que isso. E a aceitação é quando eu tenho a leitura da humildade e me entrego à vontade de Deus e aprendo com aquela situação e deixo ela passar. Eu me torno um fluxo, força para mudar aquilo que posso e força para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Isso traz um nível de resignação e existe uma transformação, porque aí não há desespero, julgamento, revolta, há aprendizado e recomeço. É real, é sólido, é edificar a casa na rocha, conforme a fala crística. E eu me recordo do Sr. Viktor Frankl, pai da psicoterapia moderna, da logoterapia, não falando dele, ele que também teve muitos atos de aceitação por ser um prisioneiro no campo de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, mas eu vou falar de um discípulo dele. Quando ele sobrevive à guerra e monta a logoterapia e roda o mundo divulgando a terapia do sentido, é possível continuar a vida apesar das perdas e do sofrimento, tudo tem um sentido e a gente deve dar um sentido novo, né? Ressignificar, dar um novo significado. Quando ele roda o mundo, um jovem de 15 anos toma contato com o conteúdo daquelas orientações de alguém que vivenciou a dor e superou o sofrimento. E esse jovem escreve para o Dr. Frankl, um jovem do Texas, nos Estados Unidos, que era um saltador de saltos ornamentais. Num treino, ele salta, se perde no salto, ele cai, acerta o fundo da piscina, quebra o pescoço e fica tetraplégico. E aí, o que faz? Um jovem na flor da idade, um atleta, toda aquela explosão física numa circunstância de paralisia total física. A mente e o espírito estão ativos. E tomando contato com aquilo, ele dá um novo significado para a própria vida, manda uma carta para o Frankl, dizendo: eu tenho 15 anos, eu sofri um acidente, a vida me quebrou e eu quebrei o pescoço, mas ele não me quebrou. Eu estudarei todos os seus ensinamentos e eu quero me tornar psicólogo para ajudar as pessoas a lidar com as encrencas que estão passando e dar continuidade dignamente nas suas vidas. 3 anos depois, esse jovem foi dar uma conferência no Congresso de Logoterapia em Berlim, com 18 anos, quase se tornando um psicólogo. A humildade e a aceitação e o recomeço. Pensemos nisso. Como a gente, não diferente, não tinha nada mais, não tinha nada menos. Mas com humildade ele reconhece sua condição e aceita e recomeça. E seguindo a nossa fala, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. No livro No Mundo Maior, mentor Alexandre, se eu não me engano,
tem uma fala muito interessante. As emoções se acumulam no cerebelo e dali se derramam por todas as células através da corrente sanguínea, processo neuronal, neuroquímico. Então, quando nós ficamos com raiva, nervosos, na hora o corpo sente e ressente. E quando nós ficamos calmos, a mesma coisa. Gente, não são os radicais, não são os violentos que são mais fortes. Os mansos, a mansidão é uma virtude esquecida por muitos de nós, que queremos às vezes guerra, revolução, aquela loucura toda, e esquecemos que os mansos herdarão a terra, porque eles são mais fortes. Uma pessoa calma, que exercita paciência, gente, essa faz transformações reais. Quando nós não estamos assim, a gente só cria mais problema. É interessante, eu lembro daquela fala do Haroldo no último congresso. Passa um fogo na floresta e ela renasce no silêncio. Deus se manifesta, ou nós o sentimos, no silêncio interior, na calma. Naquela circunstância que a gente fala, agora lascou. Mas a gente também não se lasca junto. Pensemos nisso. No primeiro degrau, humildade, no segundo, aceitação, e no terceiro, a mansidão, para que eu possa fazer os ajustes ou continuar de forma que eu não agrida e não seja agredido, que eu não perturbe, que eu não me perturbe, que eu vá dentro dos recursos que tenho, com calma, com mansidão, porque isso só já me traz um bem enorme e faz uma diferença enorme. Quando nós lembramos dos grandes nomes da antiguidade, lembramos de alguns violentos, Alexandre o Grande, outros, mas quem realmente fez a diferença? Os brutos ou os mansos? E mansidão não é baixar a cabeça, gente. Discordar é pressível, dissentir que é o problema. Não. Madre Teresa de Calcutá era calma, mas era firme. Sim, sim, não, não. Então nós lembramos de Gandhi, Jesus, Francisco de Assis e Sócrates, outros nomes, Buda, Krishna, espíritos mansos, que fizeram grandes transformações que até hoje nós estamos tentando entender, quem dirá compreender. Quando nós vemos as obras espíritas, espíritos de escola encarnando e sofrendo nas nossas mãos, nós vamos ver a mansidão, e tinha dor. A mansidão. Esses espíritos saem do corpo resplandecentes. Quando nós estamos na condição da irritação, da raiva, da ira, que é humano, os animais não têm isso, nós criamos coisas muito ruins. Física, orgânica, espiritualmente, e circunstâncias que nós não vamos gostar. E eu me recordo de um outro jovem, Desmond Doss, um jovem adventista, que o pai, norte-americano, que o pai foi convocado à Primeira Guerra Mundial. E pelas atrocidades da guerra, o pai volta muito conflitado. E por conta, a gente não consegue muitas vezes sofrer sozinho, no mecanismo da projeção nós agredimos o outro para o outro ficar ruim também, né? Em vez de a gente ficar bem, a gente quer que o outro fique ruim também. Precisamos meditar nisso. Ele agrediu os filhos, a esposa, pelos conflitos que tinha. E um certo dia, o pai de Desmond, agredindo a mãe, o Desmond avança sobre o pai, toma a arma e aponta a arma para ele e quase atira, se não fosse a mãe intervir. Nesse dia, Desmond decide que nunca mais ele ia pegar uma arma na vida e se propõe a se tornar um médico para ajudar as vidas, salvar vidas, curar vidas orgânicas. Irrompe a Segunda Guerra Mundial e ele, como todo jovem, queria participar, mas não queria pegar numa arma. Ele vai para a academia,
Ele sofre bullying, perseguição, é agredido pelos companheiros como um soldado que não vai pegar numa arma numa guerra terrível como foi a Segunda Guerra Mundial. E ele se mantinha firme. O capitão, o coronel, tentando persuadi-lo a sair do exército, ele continua até que ele é levado para a corte marcial dos soldados. Ele ser preso, considerado traidor, se ele não aceitasse pegar numa arma, porque a proposta dele ele era ir como enfermeiro para a guerra. E ele fica firme, e o pai dele, vendo aquela situação toda, busca um general que ele conhecia da Primeira Guerra, e o general manda uma carta no dia do julgamento dizendo que se ele não quisesse, a Constituição permitia. Todo mundo fica quieto, mas ainda fica o preconceito e as agressões contra ele, o companheiro. Eles vão para a Segunda Guerra Mundial, e o batalhão dele é destinado a Okinawa. Okinawa é uma ilha, a mais próxima da ilha principal do Japão. Quando os aliados, os norte-americanos, já se aproximavam do Japão, que eles tinham revertido a guerra do Pacífico, eles invadem Okinawa, mas os japoneses, muito agarrados à defesa, tinham técnicas de luta muito agressivas e violentas. Para se ter notícia, para se ter noção, gente, em Okinawa morreram 250 mil pessoas, entre civis, soldados japoneses e soldados norte-americanos. Foi terrível o que aconteceu ali. E quando eles chegam lá, eles veem os batalhões norte-americanos destroçados pelos japoneses. Eles tinham que subir um paredão para poder avançar. E o batalhão dele foi 100 homens. Subiu esse paredão, era muito alto uma rocha, e foram avançando. Eles conseguiram empurrar as tropas japonesas. E ele, salvando aqui, salvando ali, sem pegar numa arma, correndo, se defendendo, dormiram. Quando foi de madrugada, eles tiveram um avanço. Os japoneses saem das cavernas, porque eles escondiam em cavernas, e no sistema kamikaze vão atirando, se explodindo, empurram os soldados de volta. Desses 100 homens, só 25 conseguiram descer. 75 feridos ficaram lá em cima. E Desmond ficou. E escondido, ele foi salvando 75 homens. Ele desceu pelas cordas com as mãos rasgadas, 75 homens, sozinho, escondido. De manhã, quando o coronel volta para o campo de batalha e vê que os homens foram salvos, ele que estava buscando com o general um jeito de salvá-los, quem fez isso? É o Desmond, senhor. Ele está lá em cima, descendo os homens. Já desceu 75 homens. E aí os japoneses o encontram, ele salta, é agarrado lá embaixo, tratam os ferimentos. O coronel chega nele e pede desculpas. Eu sinto muito por tudo que eu te fiz. Você salvou praticamente o pelotão inteiro, sem pegar numa arma. E ele disse, com o mundo tão empenhado em se destruir, não é ruim querer reconstruí-lo sem armas. Um pouco. Eu trouxe a história dele porque ele era manso, ele não tinha revolta. Ele tinha um objetivo. E apesar de todas as circunstâncias contra, ele se manteve firme, com calma e mansidão e esforço. E arrastou pessoas. No outro dia, quando eles precisavam subir de novo, e o general liga para o coronel, por que vocês ainda não subiram? Ele diz, nós estamos esperando o soldado Desmond terminar de orar, Senhor, porque ninguém aqui sobe sem ele. Muda ou não muda as pessoas o ato de um homem manso e decidido? E nós? Como nós vamos lidar com as situações corriqueiras ou não, desagradáveis ou não que nos alcançam? Revoltados ou exercitando humildade, aceitação e mansidão? Reconhecendo que às vezes nós não vamos dar conta, mas que nós podemos recomeçar sempre. Ok? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia. Quarto degrau da nossa escada de transformação é o exercício do alto amor e da compaixão. Gente, quando eu começo a pacificar-me, perdoando o meu passado, perdoando o meu futuro, vindo pro agora, para a consciência, para o presente, me tratando com dignidade, saindo dos complexos de baixa e superestima. 90% das pessoas têm complexo de baixa e superestima, pendulando. Quando nós passamos a reconhecer o nosso valor, que foi Deus que deu. Não foi fulano, nem ciclano, nem meu pai, foi Deus que deu. Mas o que eu penso de mim diz muito de como eu me sinto. Com dignidade, quando eu simplifico a minha vida, nesses degraus eu passo a ter um olhar compassivo comigo mesmo, de misericórdia, e um olhar de compaixão com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Quando nós vamos nos tratando com dignidade, aceitando as fragilidades, acalmando o nosso coração, entendendo que nós somos um espírito imortal, que temos condições de fazer o bem, de ser o bem, de reestruturar toda a nossa vida, e alimentamos um valor sincero por si mesmo, pelo próximo, nós mudamos a lente e colocamos a lente da compaixão. No livro Missionários da Luz, se eu não me engano, outro livro, o ministro Clarencio diz a André Luiz: somente a educação corrige o caminho, apenas o trabalho dignifica e unicamente a compaixão socorre a alma. Passemos a nos tratar com mais carinho, com mais respeito, e vejamos o que acontece. Naturalmente isso alcançará o próximo. O fogo que pega na casa do vizinho coloca minha casa em risco também. De todas as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mas muitas vezes indiferentes, e é um dos vícios da nossa geração, principalmente por uso das tecnologias, que são boas quando não abusadas, nós esquecemos da empatia, do diálogo, da compreensão, do perdão, do respeito, da paciência. Tudo isso é compaixão. Então, quais são os atos de compaixão que eu tenho no dia a dia comigo, que alcança o próximo com o próximo que me toca? Bem faz bem para quem faz bem. E eu me recordo de Nicholas Winton, esse senhor londrino, nascido em Londres, na Segunda Guerra Mundial, vendo a movimentação dos nazistas em relação aos judeus, na antiga Eslováquia, hoje é Tchecoslováquia, ele se movimenta e organiza um movimento que salva mais de 600 crianças, filhas de judeus, dos campos de prisão, dos campos de tortura e de morte, mandando essas crianças para a Inglaterra e organizando famílias que cuidassem delas. Mais de 600 crianças. Um senhor franzino, calmo, visualiza isso. E isso cai no esquecimento porque ele não conta para ninguém. Ele era humilde. Um dia, muitos anos depois, cerca de 40 anos depois, a sua esposa, vasculhando um baú, encontra as relações, as cartas, toda a organização documental. Isso vem a público.
E ele é homenageado pela rainha, ganha o título de Sir Nicholas Winton. Corre o mundo inteiro essa façanha, esse ato de compaixão de uma pessoa. E um dia, num programa de televisão em sua homenagem, o apresentador, num auditório muito grande, pergunta: alguém aqui é neto de uma pessoa que o senhor Nicholas salvou? Levantam 100 pessoas. Alguém aqui é filho de alguma pessoa que o senhor Nicholas salvou? Levantam mais pessoas. Alguém aqui foi salvo pelo senhor Nicholas Winton? Todas as pessoas estavam em pé. E ele lá chorava, porque era compassivo, porque estava bem consigo mesmo. Viu a necessidade e atendeu. Não queria aparecer nem parecer. E quando perguntaram por que o senhor fez isso? Porque era o certo. Só era o certo. E por que o senhor não contou? Porque não precisava. Arrasta ou não arrasta, gente? Imaginemos os filhos, os netos, essas pessoas tocadas por esse ato. Quantos atos dignos de compaixão surgiram depois disso? Pensemos nisso. Gente como a gente. Nem mais, nem menos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nesses dias, gente, de tanta operação, de tanto escândalo, e não só escândalos grandes, quanto escândalozinho no dia a dia, quando a gente faz um gato de TV, pega um troco, nega, quantas pequenas corrupções nós fazemos. Chegar atrasado no trabalho, dar uma embromada, quantas corrupções nós fazemos. E nós ficamos com essa sede de justiça. Percebamos, se nós não estivermos no exercício dos degraus da humildade, da aceitação, da mansidão, da compaixão, essa justiça que nós queremos pode ser vingança. Vingança é justiça sem misericórdia. E não que nós não devamos sofrer as consequências, sim, faz parte do aprendizado. Mas lembramos que a justiça de Deus é amor, justiça e caridade. Ela não é destituída de misericórdia. Então, quando nós exercitamos essa justiça, nós estamos fartos. Nós seremos fartos. Porque mesmo que os recursos da lei humana não alcancem algumas situações, da lei divina vai alcançar. E quando essa pessoa tomar contato com a própria consciência, diz o Espírito Bezerra de Menezes, gente, que dói pra caramba. Então meditemos na justiça de Deus conosco. Ele nem se ofende porque é suprema bondade. E se nós estamos nesse movimento de milicianos, justiceiros, algo nós estamos escondendo. Não existe ninguém na Terra em regime de pureza total, gente. Jesus passou aí e nos acompanha. Quem não tem equívoco, que atire a primeira pedra. E aqui na terrinha todo mundo tem pé de vidro. Não significa que os erros não devam ser corrigidos. Jesus é muito claro para Tiago, no livro Boa Nova. Os erros devem ser combatidos, mas as pessoas devem ser perdoadas. Pensemos nisso. E eu me lembro de John Wilkes Booth. Ele que, escravagista, na guerra civil norte-americana, no teatro Ford, isso nos conta a psicografia do Espírito Camilo por Raul Teixeira. Esse ator assassina o
o presidente que à época liberta os escravos dos Estados Unidos pela guerra, pelas costas. Esse espírito é preso, vai à forca, vai para o mundo espiritual, medita nos próprios atos de revolta, ele que entendia estar fazendo justiça, reencarna como Dr. Martin Luther King Jr. Muda a condição racial, de branco passa para a condição de preto, pessoa afrodescendente, e luta pelos direitos iguais pacificamente nos Estados Unidos. A ficha cai, ele se ajusta com humildade, aceita a condição, muda a posição, reencarna para sentir como são as coisas e passa a defender os direitos, a igualdade de direitos raciais nos Estados Unidos, que até hoje pega fogo, com mulheres, com negros. E quando ele adentra um hotel em Memphis, ele recebe um tiro pelas costas de um radical. Aquilo que ele tinha passado, ele atrai para passar. Vejamos como funciona o mecanismo da justiça divina nos processos das reencarnações. Esses espíritos belicosos que hoje se encontram no Oriente Médio, nada mais são que aqueles espíritos que estiveram na Idade das Trevas na Europa, que foram lá agredir os muçulmanos e hoje mudam de polaridade e tem uma parte deles, não todo mundo, essa condição de radicalismo, de terrorismo, de dureza. Os mesmos espíritos ainda não redimidos, gente. Olha a justiça de Deus num processo de empatia para que nós sintamos e tenhamos cuidado com aquilo que nós entendemos como justiça. É o 5º degrau da nossa escada para uma transformação verdadeira do mundo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza, gente. É hora de ter um outro olhar. Um olhar positivo, realista, mas um olhar positivo. Joana de Ângeles nos diz que é hora de largar o pessimismo. É hora de ver o que é bom, o que é belo, o que é digno e valorizar isso. É hora de olhar além do que as pessoas mostram. Quando nós fazemos o exercício do autoconhecimento, nós vamos tendo contato com o que nós temos em profundidade, os nossos arquivos, as nossas crenças, nós passamos a também perceber o outro de uma forma diferente. Muitas vezes nós estamos numa condição, mas não demonstramos como somos. Quando nós fazemos esse ajuste de lente, né, que veja quem tem olhos de ver, nós passamos a ver a realidade de forma diferente. Existem muitas verdades, mas só uma realidade. E quando nós vemos uma pureza em nós, nós passamos a enxergar no outro, saímos dos padrões de culpa, de pessimismo. O pessimismo é outra pandemia que nos leva aos processos depressivos, de desânimo. A pureza é um convite, gente. Vejamos a alegria, vejamos o que é bom, valorizamos o que é bom. A mídia vende a tragédia porque a tragédia se vende. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado, um acidente lá em São Paulo e um senhor varrendo o seu comércio. E um monte de gente lá, e aquela coisa, os bombeiros já estavam lá socorrendo, aquele banzé todo. E a pergunta, quem é o normal? Ele, porque tinha visto, pensou, será que eu posso fazer alguma coisa? Não sei, não vou fazer uma oração por eles e vou ficar aqui. Os bombeiros já estão lá, vendo a vida de forma diferente. Tudo isso aqui é um cenário, é transitório. O verdadeiro, o real está além disso. Mas esse cenário está aqui para que a gente possa fazer as transformações que a gente almeja em nós primeiros. Fazermos isso em nós primeiro. E aí isso alcançará. Usar o ter, o fazer, o estar para ser. Para nos tornarmos algo. Sim, com o trabalho, sim, com a família,
Muitas vezes a gente quer fazer uma grande transformação fora, a nossa transformação real começa dentro de casa. Na verdade, começa aqui, ó. Entra em teu aposento íntimo. Porque é ali que tem rato, barata, mas é ali que está a vassoura, o material de limpeza. Olhar com pureza as coisas. Isso não é com infantilidade, nem com negligência. Eu não vou estender o pescoço para o bandido, não. Mas eu vou ter um outro olhar. Ali está uma pessoa conflitada. Deve arcar com as consequências? Deve. Um político corrupto, ali está uma pessoa conflitada. Ela não consegue se preencher e vai fazendo, vai fazendo. Não tem dimensão. Quantas vezes a gente não faz isso? Nos vícios, nas feridas que temos. E queremos um olhar de compaixão, um olhar de indulgência. Indulgência. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando nós subimos esses 6 primeiros degraus, nós chegamos ao exercício da verdadeira caridade, de fazer o próximo o que eu quero para mim, de desejar o próximo o que eu desejo para mim. E aí, gente, nesse estágio, a exemplo de muitos anônimos, de muitos conhecidos de Jesus, nós já estamos mudando o mundo. A nossa relação com tudo. Existe uma entrega total à vontade de Deus. E existem passos seguros a caminho da verdadeira felicidade. O mundo muda com quem muda. E no exercício da humildade, da aceitação, da mansidão, da compaixão, da justiça, da pureza, nós chegamos à caridade e nos tornaremos pacificadores, não mais só pacíficos, pacificadores, filhos de Deus, porque nós seremos uma manifestação da divindade no mundo. Ah, e as coisas serão diferentes, gente. Aí só alegria. E nós merecemos isso. Agora, os chacoalhões que nós temos passados são apenas um alerta. E serão muitos outros. Mas nós já podemos viver num mundo de regeneração, se trilharmos o caminho da regeneração. Nós já merecemos isso. Já começou. Depende de nós. De cada um de nós. E como muitas outras qualidades, quando eu desenvolvo uma, eu vou alcançando outras. Nesse caminho, haverão grandes transformações no meu coração, na minha casa. Lembrando que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então estamos todos juntos, falando sempre daquilo que buscamos e agradecendo a oportunidade dos amigos e a oportunidade que Jesus nos dá de servir com Ele, para que nessa encarnação talvez nós passemos a segui-lo. E aí, aquilo que tudo nós almejamos, que é de fato bom para nós, surja, seja construído, conquistado e alcance a todos. Obrigado, amigos, pela oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Acho que o Marquinho agora volta, né? Amigo, o nosso muito obrigado pela sua contribuição, pelas palavras. E gostaria de fazer mais um pedido, que você nos fizesse, então, a oração de encerramento deste momento. Por Muito favor. bem. Então, nós podemos fechar nossos olhos e simplesmente meditar nos nossos calcanhares de Aquiles, mas também nas nossas vitórias, nos nossos poderes, e rogar a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos entreguemos à transformação que todos buscamos. Auxilia-nos, queridos amigos. Envolva os nossos lares, a nossa sociedade, e que sejamos o milagre e a diferença que todos queremos. Se conosco, querido Mestre, assim seja.
E assim seja. Queridos amigos, esperançamos muito que vocês tenham se sentido tocados, assim como eu, na noite de hoje. Que possamos realmente tomar a decisão, a escolha de iniciar essa mudança mundial, essa mudança no planeta para alcançar essa regeneração, iniciando por nós. Emmanuel, o nosso muito obrigado. Que Jesus permaneça te abençoando, te iluminando, para que você possa ainda mais nos conduzir ao longo do tempo, muito mais vezes. E amigos, lembramos a todos que amanhã, segunda-feira, temos estudo e palestra online. A palestra inicia às 19h30. Esteja conosco aqui mesmo, neste canal. O nosso muito obrigado, uma boa noite a todos e que Jesus permaneça nos conduzindo hoje e sempre. Muita paz a todos. Até amanhã, até a próxima semana. Beijão a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite.